Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai olhar para a fonte que recebemos sobre as mensagens finais às igrejas, lá em Apocalipse 3. O foco é Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A ideia é pegar essência, sabe? O que essa análise diz para a gente hoje, pensando no contexto da época e na aplicação geral. Exato. E é interessante como a fonte que a gente tem aqui, ela se firma muito no próprio texto, né? No contexto bíblico, histórico, buscando assim uma harmonia com o resto das escrituras para entender os símbolos, sem aquelas especulações meio soltas, sabe? A Bíblia explicando a Bíblia. Legal, então vamos começar com Sardes. A fonte descreve a carta começando com Cristo como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma imagem, assim, de conhecimento total, autoridade, mas aí vem o diagnóstico e é pesado. Tens nome de que vives, mas estás morto. Uma igreja com fama, mas, por dentro, espiritualmente morta. O que a análise aponta como causa disso? Formalismo. A análise foca muito nisso. Formalismo, complacência. Sugere que Sardes pode ser um espelho, talvez de momentos em que a aparência fica, a estrutura externa, mas a vida espiritual, se esvaiu. Talvez um alerta, né, sobre o que pode acontecer depois de grandes movimentos, tipo a reforma, se a vigilância baixar. O perigo de uma fé só de nome. Por isso aquele chamado urgente, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Lembra-te, guarda-o e arrepende-te. É um chamado forte para voltar ao básico. Entendi. E para aquele remanescente fiel em Sardes, aqueles que, como diz o texto, não contaminaram suas vestiduras, qual a promessa para eles? Para ver se a promessa é linda. É de intimidade, segurança. Andar com Cristo em vestes brancas, que simboliza pureza, né? Justificação, e ter o nome confirmado no livro da vida. A fonte até ressalta que isso não é bem uma ameaça de perder salvação, mas uma garantia para quem persevera numa fé real, genuína. Saindo dessa advertência mais dura de Sardes, a fonte mostra Filadélfia de um jeito bem diferente, apesar da pouca força deles. Como que a análise conecta essa fraqueza com a tal porta aberta? Pois é, esse é um ponto fascinante que a análise traz. Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Autoridade total, irrevogável, né? Uma referência lá de Isaías. E a fonte destaca que é justamente a fidelidade de Filadélfia, apesar da pouca força, o que sugere humildade e dependência de Deus, que resulta na porta aberta. Essa porta é interpretada como uma chance clara e inegável para testemunho, para missão. O ponto-chave é esse. A força no reino não vem do poder humano, mas da fidelidade à palavra. É bem forte isso. Uhum. E aquela promessa de serem guardados da hora da provação? A fonte liga isso a alguma coisa específica? Sim, a análise vê isso como uma proteção especial, sabe? Durante um tempo de tribulação mais intensa, global. Um encorajamento para eles se manterem firmes na fé. E a recompensa para quem vence é de estabilidade, de honra, ser coluna no santuário, um símbolo de permanência eterna, e receber nomes novos, que indicam uma identidade total com Deus. Agora, Laodiceia. A fonte trata essa carta com uma intensidade, sim, diferente. Cristo é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio que a fonte usa como axé da criação. Como a análise interpreta essa introdução, antes mesmo do diagnóstico? Olha, a fonte ressalta que essa apresentação já estabelece a autoridade final de Cristo para julgar. Amém confirma a verdade do que ele vai dizer. Testemunha fiel garante que o diagnóstico é preciso. E princípio ou arché o coloca como a origem de tudo, aquele que realmente conhece a condição deles. Isso meio que prepara o terreno para o que vem depois. É a famosa mornidão. Não és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te. Nossa, essa imagem é muito forte. Que lição central a análise tira dessa repulsa toda? O ponto crucial que a análise levanta é a aversão de Deus à indiferença, sabe? E à autossuficiência espiritual. A igreja se via rica, não preciso de nada, mas Cristo mostra real, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A mornidão é horrível não por ser um meio termo,
mas por ser essa falta de zelo, essa autoilusão que impede a comunhão real. É uma fé morna, sem paixão, de conveniência. Mas mesmo aí, nesse cenário, a fonte mostra Cristo oferecendo uma saída, um conselho. Quais são os elementos dessa oferta? É uma oferta de graça que transforma. Ele diz para comprar dele, não com dinheiro, claro, mas pela fé, ouro refinado, que seria a fé genuína provada. Vestiduras brancas, a justiça que só Cristo dá. E colírio, para poder enxergar espiritualmente, discernir as coisas pelo Espírito Santo. E o mais incrível, talvez, é aquele convite íntimo: eis que estou à porta e bato. Mesmo na pior condição, ele ainda busca relacionamento, busca entrar. E a promessa final para o vencedor ali é a mais alta de todas: sentar-se com ele no trono dele, partilhar da vitória eterna. Olhando para essas três cartas juntas, então, com base nessa análise que a gente viu, qual seria o fio condutor? Qual a mensagem que fica mais forte? Acho que o que emerge é a imagem de um Cristo que conhece a fundo a realidade do seu povo, muito além das aparências, né? E tem esse chamado constante para ser autêntico, sair da morte espiritual de Sardes, perseverar fiel mesmo sendo fraco como Filadélfia, e rejeitar aquela autossuficiência morna de Laodiceia. O arrependimento, a vigilância são urgentes sim, mas a oferta de restauração, de comunhão, está sempre ali. Tudo apontando para a preparação para a volta dele. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né, vindo dessa análise. Se esses diagnósticos foram tão certeiros, morte espiritual, fidelidade na fraqueza, mornidão autossuficiente, como que aplicar esses mesmos princípios hoje poderia talvez nos despertar? Despertar de alguma complacência, de alguma autoilusão, seja no nível pessoal ou como comunidade? Fica a reflexão.